Aí vem, que a gente não falou ainda, mas trazendo ela aqui, a maravilhosa previdência, que as pessoas também, nossa, não, eu sou, né, muita gente tem preconceito com várias coisas que eu recomendo, mas eu prometo que tem coisas legais. A previdência também é uma que por muito tempo só teve produto ruim no mercado, mas ela tem vários benefícios do ponto de vista de imposto. Então, por exemplo, um produto de renda fixa e um produto multimercados dentro da previdência não tem como cotas. Então, por isso que eu falo, se for um dinheiro para mais de 10 anos, compre renda fixa e multimercados via previdência, via bons produtos previdenciários, que Sim, são raríssimos também. que tem que saber estudar, porque previdência é uma coisa assim, a taxa que tem, é carregamento, é taxa de não sei o quê. Tem que olhar as taxas, né, André? A gente Não, sabe e o disso, né? legal, a Previdência é novo isso, né, Luciana? É. Porque antigamente Previdência, que eu saiba, não poderia investir em ações, em outros ativos, né? A regulação avançou, assim, absurdamente a ponto das pessoas não terem percebido, assim. Quando eu comecei a analisar a previdência, os fundos de previdência podiam ter no máximo 49% em bolsa. E pouquíssimos faziam. Se você olhasse, quando eu comecei a analisar, 90% do patrimônio investido em previdência no Brasil era só renda fixa. Hoje, de vez em quando eu olho de novo, já está por volta de 80%. Então tem uns 20% ali só que fazem outras coisas, que é um absurdo, né? O dinheiro de mais longo prazo todo em renda fixa. E desses 20% ainda tem um monte de produto ruim. Então ali realmente é uma escolha. O que aconteceu nos últimos tempos é que gestores tradicionais do mercado tradicional falaram assim: será que não é legal a gente fazer produtos de previdência também? Então a Verde, por exemplo, fez a dela, a SPX, que é uma baita gestora de multimercados, fez a dela. Vários gestores de ações bons, Brasil Capital, a Rix, que eu citei aqui, Real Invest, todo mundo falando assim: vou fazer também um produto de previdência. Por quê? Porque eles perceberam que essa galera da previdência é mais estável. As pessoas têm muita resistência em mexer no dinheiro da previdência, até porque tem um pênalti de imposto na largada. E aí essas gestoras falam assim: opa, eu vou ter uns investidores que vão e vêm, mas eu vou ter aqui o que sempre fica, se eu fizer um produto previdenciário. Então, várias, de uns 2, 3 anos para cá, é bem recente isso, começaram a lançar produtos de previdência de bons fundos, E né? Luciana, vamos lá então. Eu estou começando a investir agora. Qual é a diferença? O que vale mais a pena, na sua opinião, sobre o fundo ou a previdência focada aí em questão, por exemplo, da renda variável? Tá. Se for um dinheiro para mais de 10 anos, eu prefiro o fundo de ações previdenciário, tá? E por que isso? Porque o mínimo imposto que você vai ter no fundo de ações tradicional é de 15%. Na previdência, você pode chegar até 10%. Porque existe, quando você está escolhendo lá, né, a sua previdência, tem um monte de pergunta que te fazem, né? PGBL ou VGBL? Progressivo ou regressivo? Fizeram tudo para as pessoas não entenderem nada, né? E é Porque é um monte. muito difícil entender de Porque é um previdência. monte de sigla, né. Só que assim, vamos supor que a gente vamos decidir aqui, ou é um fundo de ações, que é muito simples, quando eu resgatar 15%, ou é um fundo de ações dentro da previdência, em que o dinheiro que eu ponho hoje eu posso deduzir do meu imposto de renda do ano que vem, da mesma forma que eu deduzo gastos com educação e saúde, se eu ganho R$ 100.000, se eu pegar R$ 12.000, 12% e colocar em fundo de ações previdenciário, eu posso virar para a Receita no ano que vem e falar assim: olha, sobre esses R$ 12.000 você não vai cobrar imposto meu não, na declaração de imposto de renda. E aí ela vai te devolver o que ela te cobrou via restituição, se for uma cobrança na fonte. Então, pô, já deixei de pagar esse imposto hoje, que podia ser 27,5% se eu tivesse na última camada. E se eu escolher a tabela regressiva, eu pago 10% de imposto lá na frente. Então, eu estou trocando 27,5% hoje por 10% lá na frente no principal. E no retorno, eu vou pagar 10% em vez de pagar 15%. Então, assim, sendo um dinheiro para mais de 10 anos, para mim Por que para mais de 10 anos? Porque a tabela regressiva só chega a 10% daqui a 10 anos. Para mim é muito claro que a previdência é legal, só que tem que ser um bom produto. E mais, não entra em inventário. Na maior parte dos estados não paga aquele TCMD, que é o imposto de transmissão. Então, é um dinheiro que você quer que vá para os seus filhos. É um baita de um instrumento, assim. Então, Passa sem pagar nenhum imposto, né? inclusive dá para fazer para filhos, para crianças, que você deduz da sua declaração de imposto de renda hoje e que se a criança for usar o dinheiro numa época que ela não tem renda nenhuma, sei lá, acabou de fazer 18 anos, eu quero pagar aqui, vou fazer um intercâmbio. Ela pode ser isenta sobre esse dinheiro. Você está trocando 27,5% hoje por zero lá na frente. Tem várias. É uma ferramenta de benefícios tributários infinitos que por muito tempo não servia, porque o que adianta você ter um monte de economia de imposto se o investimento é horrível? Mas que agora serve, porque tem boas opções de fundos para Muita usar. gente pergunta, né? Assim, Carol, vale a pena tal previdência? Essa previdência é boa para aposentadoria? Porque muita gente quer
e pensa em construir uma aposentadoria na Previdência. Então, só para ficar claro, Lu, assim, Previdência, a gente tem PGBL, não é isso? E Isso. VGBL. Quais são as diferenças que elas têm? Porque muita gente não sabe, Muita gente não sabe. realmente não sabe escolher e não E sabe. eu vou te falar, eu já fiz essa escolha errada na vida. Primeira empresa que eu fui trabalhar, eles falaram: tem aqui uma previdência, era uma averbada, né? Que eles já negociam com o banco. Aí eu sei, deixa acabado de entrar na empresa, isso é super comum. Aí, qual que você quer? Unidunité, né? Eu sei lá, PGBL, VGBL. Muita gente escolhe errado e faz muita diferença. Então, a regra básica é, se você faz declaração simples de imposto de renda, você tem que fazer o VGBL. Se você faz a completa, é o PGBL. Porque o PGBL só vale a pena se você consegue botar deduções na sua declaração. Ou seja, esses 12% que vão ser descontados. Exatamente. Se você não vai deduzir hoje, não vale a pena um PGBL. Inclusive, as pessoas elas acham muito que elas têm que ter uma só previdência. Também é um baita de um mito. Eu posso ter uma parte que eu ponho no PGBL e o que ultrapassar os 12% eu ponho num VGBL. E mais do que isso, você pode ter uma carteira inteira de previdência, com vários multimercados, vários fundos de ações, vários. Porque tem muita gente que assim, eu tenho aqui meu patrimônio, que eu invisto direitinho, procurei um fundo barato de renda fixa, e eu tenho a previdência, que eu nem sei o que está acontecendo com ela. Um dia caiu no meu colo, na empresa que eu estava, não sei o quê, e, cara, ela tá lá. E é horrível. E aí, um belo dia, essas pessoas acordam assim, caracas, é uma parcela super relevante do seu patrimônio, totalmente investida em renda fixa, porque a maior parte é assim, cara, com taxa de administração, algumas previdências antigas têm a taxa de carregamento, que é um Sim. absurdo. E as mais recentes já não são vendidas mais assim, mas tem gente que ainda tem a antiga. E aí, é uma parte relevante do seu patrimônio que você está investindo mal. Então, você tem que pegar aquele dinheiro e tratar como uma carteira. Ali tem que ter renda fixa, multimercados, bolsa. Não pode ter taxa de carregamento. As taxas da parte de renda fixa têm que ser baratas. Fazer uma carteirinha mesmo. E tudo isso é direito seu, tá, meu amor? Não tenha vergonha. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho vergonha, eu não entendo. Não, vá lá. Ou você veja, né, por exemplo, a Lu, que tem lá recomendações, leia esses relatórios. Ou você pega o seu gerente mesmo e fala assim, vem cá. Ô Zé, eu quero saber direitinho, me explica o que tem de taxa, qual o rendimento, né, André? Porque isso é muito importante. Inclusive, até queria saber de você, Luciana, quais são as taxas que envolvem, você citou taxa de carregamento. O que é taxa de carregamento? E quais outras taxas que podem aparecer ao contratar uma previdência? Eu gosto de comparar a previdência com um biscoito, né? Uma bolacha, não sei como você chama. Sempre dá polêmica quando eu falo biscoito. O biscoito, o biscoito tem um recheio. A previdência, o biscoito é o plano e o recheio é o fundo. Você tem que pensar nos dois separadamente. O plano, às vezes, tem associado a taxa de carregamento. A taxa de carregamento é um negócio bizarro, assim. Chega a ser de 5% em alguns planos, que é assim. Você botou R$100, eles já pegam R$5 na largada. Um negócio assim, não sei quem teve essa ideia e alguém falou, nossa, que brilhante, por que não? Porque aquilo ali é para remunerar a força de venda, segundo eles. Não, desculpa, eu acho que a força de venda tem que ser remunerada enquanto o produto está rodando, se o produto for bom, com um pedaço da taxa de administração. Então, essa taxa, ela é bizarra. Então, se você tem um produto que tem ela, tá na hora de correr. Né? E bom dizer que na Previdência tem portabilidade, tipo de telefone mesmo. Você vai no destino e fala assim, opa, quero trazer a minha Previdência. Então você não perde o seu histórico tributário, você leva com você o seu dinheiro mesmo, você não precisa resgatar e pagar imposto. Então é muito bom. Você portabiliza, né? Você Mas realmente essa taxa de carregamento, ela é todo ano? Normalmente ela é ou na entrada ou na saída. Tá. Mas Então, muitas já não tem. Muitas previdências tiraram já, né? Na venda nova, ninguém mais tem coragem de cobrar, porque assim, a gente bateu tanto nisso, ficou Não feio é nem performance, né? Já é uma taxa, tipo, é uma taxa pra você entrar, fazer parte do clube. Exato. É tipo de balada, assim, paga a entrada. pra sorrir. Não tem consumo, é só entrada. Não tem consumo, exatamente. É exatamente isso. Aí essa daí já foi derrubada, mas tem gente que tem ela na saída. Então, às vezes, a pessoa vai portar para uma previdência melhor, aí o banco fala assim, você vai ter que pagar um dinheiro aqui. Aí a pessoa fala, como assim? Me falaram que portabilidade é de graça. É porque o maldito do plano que ela tá saindo tem taxa na saída. Só que ela vai ter que pagar alguma hora. Ou na hora que ela for usar o dinheiro, ou na hora que ela for portar. Então, já sai disso daí de uma vez, entendeu? Eles usam isso, assim, eles não só cobram a taxa, como eles ainda usam isso para evitar que as pessoas vão embora, assim, é um absurdo. Mas, enfim, a taxa de carregamento é a taxa do biscoito. No recheio é a taxa de administração. E aí vale a mesma coisa que vale para fundo. Multimercado e fundos de ação, seja ele ruim, bom, médio, ele vai cobrar 2% no Brasil.
Os multimercados, por muito tempo, não podia cobrar taxa de performance na Previdência. Era outra coisa que não fazia os bons gestores gostarem de ir para a Previdência. Aí, quando a regra mudou, vários começaram a ir. Então, hoje tem fundo de ação que tem performance, e normalmente são os melhores, e tem fundo multimercado que está começando a cobrar, mas a maioria continuou com o fundo sem performance mesmo, que eles já tinham. Então, é 2%, não tem muito o que fazer. Então, tem que escolher um produto bom. Mas Por você quê? falou algo que eu prestei bastante atenção. Quando a gente fala, então, de taxa de performance, pessoal, não enxerguem isso como negativo. Porque a hora que a Luciana falou que os melhores são os que têm taxa de performance, porque o gestor confia tanto nele que ele vai superar o índice, que ele vai ganhar um prêmio extra, mas você vai ganhar muito mais também. Então, essa taxa é algo que talvez seja positivo, então, a gente Sim. enxergar isso. Inclusive, tem fundos no mercado que falam assim, ele tem o produto para investidores qualificados, multimilionários, ele faz com performance. Só que o do varejo, ele sobe a de administração. Então, em vez de 2, ele cobra 3 e não tem performance. E aí fica se gabando, não tem o performance. Só que é muito pior, porque acontece que ele pode dormir o ano inteiro que ele vai cobrar os 3. E no momento de performance ruim, vem 3 na cabeça. Então, é muito ruim. Então, a performance, ela pode ser legal, desde que você esteja um bom fundo. Agora, na Previdência, renda fixa é que são feitas as maiores sacanagens. Tem muito produto que cobra 2%, 3% ao ano. Eu faço uma coisa de tempos em tempos que, assim, é um dia que eu fico chocada. Eu puxo, né, eu uso um sistema de fundos lá que é o Quantum Access, eu puxo todos os produtos previdenciários do mercado e ordeno por patrimônio, do maior para o menor. Os maiores em patrimônio são os mais caros e o retorno histórico, assim, são fundos que existem há mais de 10, 20 anos, com retorno 70%, 60% do CDI. É o Meu famoso, Deus. desculpa falar, mas é o famoso muito bate-meta de gerente. O cara Falar, vem cá, a maioria tá lá, o varejão, né? Bate Agora, o agora a cara gente te cobra tanta taxa que o seu retorno vai ficar inferior ao básico que ele tinha que e superar. apanhando da Exato. inflação. Isso E que é o apanhando pior, da né? inflação. Agora, a gente falou, né? Então, aqui o que a gente falou? Se eu estiver enganada, você me corrige, Lu. Então, bom. nós temos 2 tipos de previdência, que é VGBL e PGBL. Mas aí nós temos 2 regimes, não é isso? Isso. Progressivo e regressivo. Isso. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Sim. O progressivo, ele costuma valer a pena para quem vai ter uma renda, que já sabe que vai ter uma renda. É muito difícil tomar essa decisão por antecipação, tá? Mas eu vou tentar contar pela situação que está hoje. Se você olhar a tabela progressiva de imposto de renda, ela te deixa isenta ou com o imposto de 7,5% se você tiver uma renda de até uns R$3.000 hoje. Então, olhando para a tabela de hoje, se você espera, você que está ouvindo a gente, espera na sua aposentadoria ter uma renda de até R$3.000, porque a gente tem que usar a tabela de hoje, que é a que está na mão. O progressivo provavelmente para você é melhor. Eu, Luciano, espero ter uma renda muito maior do que R$3.000 na minha aposentadoria. Então, a progressiva vai ser ruim para mim, porque vai ser um imposto de mais de 15%. Então, eu prefiro a regressiva, porque a regressiva, ela compensa o tempo de acumulação. Então, sabe, seja lá qual for a renda que eu tenho na minha aposentadoria, e eu pretendo me aposentar com um monte de renda vinda de um monte de lugar diferente, porque soma todas as rendas. Aí vai ter um aluguel ali, vai ter uma ação de uma empresa ali. Quando somar todas, se der mais de R$3.000, aí, para mim, é melhor a regressiva, porque o imposto fica em 10%. Então, assim, a tabela progressiva, pelos valores de hoje, é bom para quem espera ter uma renda de até uns bom dar uma R$3.000. olhadinha, né? Que tem aquela tabela, dê uma olhadinha até não sei quanto de dinheiro, tanto Isso. imposto. Olhe isso perfeitamente, porque eu sei que tem uma regra, eu não sei qual das duas. Progressiva, você pode, não sei se é progressiva, muda para regressiva, tem Pode. uma regra que não pode uma para outra. Da regressiva para progressiva não pode. Progressiva para regressiva você consegue mudar a qualquer hora, mas o prazo da regressiva vai começar a contar do zero. O imposto na regressiva, nos primeiros 2 anos, então, montei uma previdência com tabela regressiva, quero tirar o dinheiro nos primeiros 2 anos, é de 35%. É muito forte, é para você não usar mesmo a previdência para dinheiro de curto prazo. Aí, esse imposto ele vai cair nos 5 pontos percentuais a cada 2 anos. Então, para 2 a 4 anos, é 30%. Para mais de 10 anos, o imposto cai para 10%. Então, só vale a pena a regressiva se você tiver tempo pela frente. E por isso que eu costumo falar, assim, acho que para quem quer fazer uma previdência, espera ter uma renda relevante na aposentadoria, o modelo normalmente vai ser o regressivo. Tá? E o regressivo é legal porque o progressivo tem um risco. Você pode falar assim, olha, eu espero ter uma renda de menos de R$3.000 lá na frente. Mas vai que daqui a pouco você, sei lá, explodiu na internet, fez não sei o que. Aumentou o salário, coisa boa, né? Exato. Teu ganhou. custo vai subir, né? E aí você fala, cara, não é isso. Pô, a progressiva, você grudou naquilo ali, se você não tem 10 anos pela frente, ferrou, você não consegue mais voltar para regressiva.
né? Então, assim, a regressiva, você garante que só depende de você. Se você deixou 10 anos o dinheiro investido com tabela regressiva, o imposto vai chegar a 10%. Poderia ser menor na progressiva, se você tivesse uma renda baixa? Poderia ser de 7,5% ou 0%, mas, pô, 10% já está muito bom. Então, se você não sabe o que fazer, põe na regressiva. Acho que essa é a moral da história. Atenção, preste atenção para escolher, né?